Quais os sinais que o seu corpo dá de que você tem a doença? Quais medidas que podem diminuir o risco de ter problemas renais? Quais são os hábitos que você deve ter e comidas que você deve consumir para evitar essa doença? Por isso, neste vídeo vamos apresentar os 10 sinais de alerta de doença renal que poucas pessoas sabem. Esse vídeo será dividido em duas partes. A primeira parte é sobre os sinais e sintomas da doença renal, aqueles que você consegue perceber no seu dia a dia. Na segunda parte, que é a mais importante, vamos mostrar a você como se prevenir dessa doença. Você tem problema renal? Diga-me, de que lugar no Brasil ou no mundo você está falando? Escreva aí. Pegue um papel e caneta e marque 0 para não tenho esse sintoma, ou 1 para sim, eu tenho esse sintoma. E no fim do vídeo comente aqui. 10º sintoma de doença renal, inchaço. Uma função fundamental dos seus rins é controlar o balanço de sais minerais e a quantidade de líquidos do corpo. Veja que importante. O excesso de fluidos ou líquidos do sangue são excretados pela urina. Se você beber água demais, cerveja demais, seus rins vão limpar e eliminar o excesso de líquidos. Quando seus rins começam a enfraquecer, eles não conseguem mais remover o excesso de líquido, que vai se acumular no corpo, causando inchaço nos pés e pernas, o que pode parecer um problema cardíaco, mas quem tem problema cardíaco não vai inchar as mãos, não vai inchar o rosto. Então preste atenção, as pessoas reclamam que os sapatos não cabem mais, mesmo a pessoa perdendo peso, o rosto fica cada vez mais inchado. 9º sintoma de rins fracos, comida com gosto de metal. O acúmulo de resíduos, e mais especificamente o excesso de ureia, pode alterar o sabor dos alimentos. Esse sabor metálico faz com que a pessoa perca o apetite, o que resulta em perda de peso de forma não saudável. Há relatos de que a pessoa fica com um gosto ruim na boca ao comer, parece que se está comendo ferro, o que pode te levar a ter que ir para a hemodiálise. 8º sinal de problema renal, coceira na pele. Se você vem sentindo muita coceira na pele, preste atenção. Pode ser problemas nos seus rins. Uma das funções principais dos rins é que eles filtram as toxinas do nosso organismo, os resíduos do nosso metabolismo. Os rins e os fígados têm essa função de limpeza. Quando os rins falham, há acúmulo de resíduos no sangue que pode causar uma coceira intensa. Os pacientes relatam que a coceira nem parece que vem da pele, e sim dos ossos. Alguns pegam escovas e coçam tanto que acabam causando lesões na pele. Então fique atento. 7º sinal de doença renal, mau hálito. O mau hálito pode ser um sinal de doença renal, pois a uremia, uma acumulação de produtos tóxicos no sangue devido à disfunção renal, pode causar alterações no odor da respiração. É um hálito caracteristicamente desagradável e peculiar. Um exemplo disso é uma paciente que relatou que seu marido percebeu um odor semelhante ao de peixe em sua respiração, enquanto ela mesma sentia que seu hálito assemelhava-se à urina. Essa percepção a levou a escovar os dentes com maior frequência ao longo do dia, na tentativa de aliviar o odor. 6º sintoma de rins tóxicos, sentir frio. As pessoas com problema renal podem reclamar que percebem que às vezes ficam com muito frio, até mesmo têm calafrios, enquanto as outras pessoas não sentem nada. O clima pode estar quente, mas a pessoa que está com esse sintoma sente frio e tem calafrios. Isso também se deve à falta de eritropoetina, causando anemia. A anemia pode fazer você sentir frio o tempo todo, mesmo em um ambiente quente. 5º sintoma, a falta de ar. Tem 2 motivos para a pessoa ter falta de ar. O primeiro é pelo excesso de líquidos no corpo. E esse excesso de líquido faz com que seu coração trabalhe mais e pode se acumular nos pulmões. E o segundo motivo é a anemia. Os pacientes falam que não conseguem dormir à noite. Ou quando vão caminhar perdem o fôlego rapidamente, como se estivessem se afogando. E a pessoa pode se sentir fraca e até tonta por causa disso. 4º sintoma de problema renal, a fadiga. A terceira função dos rins é fabricar um hormônio chamado eritropoetina. Então, se os rins são saudáveis, eles vão produzir a eritropoetina normalmente, que vai estimular o seu corpo a produzir os glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio pelo corpo. Quando os rins começarem a falhar, eles vão produzir menos eritropoetina, o que leva a pessoa a ter anemia. Por isso que quem tem problema renal tem uma cor estranha amarelo palha. E, como você mesmo deve saber, quando a pessoa tem anemia, ela fica fadigada,
cansado o tempo todo. Porque com menos glóbulos vermelhos para transportar oxigênio, seus músculos e seu cérebro vão se cansar mais rapidamente. Então a pessoa se queixa que está constantemente exausta e sem energia para nada. Chega do trabalho e já tem que dormir. Terceiro sintoma de rins tóxicos: dificuldade de pensar claramente. Sintomas de rins tóxicos podem incluir dificuldade em manter clareza mental, o que pode ter duas causas distintas. Primeiramente, acúmulo de toxinas na corrente sanguínea, que prejudicam o funcionamento adequado do cérebro, resultando em uma diminuição na disponibilidade de neurotransmissores. Em segundo lugar, a anemia pode se manifestar, levando a uma insuficiência na entrega de oxigênio ao cérebro. Isso, por sua vez, pode ocasionar problemas de memória e concentração, embora seja importante ressaltar que não se trata de demência, mas sim de uma condição relacionada aos rins. Um exemplo ilustrativo é o caso de uma paciente que, devido a problemas renais, estava enfrentando dificuldades de memória e concentração. Seu marido notava que ela tinha mau hálito, e ela mesma relatava não conseguir se lembrar das atividades realizadas na semana anterior ou das refeições consumidas nos últimos 2 dias. Mesmo desfrutando de atividades como leitura e palavras cruzadas, ela tinha dificuldades em manter o foco e frequentemente esquecia o propósito de tarefas cotidianas. Segundo sintoma de doença renal, náuseas e vômito. As náuseas aparecem porque as toxinas estão se acumulando no corpo. Um grave acúmulo de resíduos no sangue vai causar vômitos. E tendo náuseas com frequência, você não vai mais comer, o que pode levar à perda de peso. Primeiro sintoma de problema renal: mudanças na urina. Os rins desempenham a função de produzir urina, e, portanto, quando há falhas nesse órgão, a urina pode sofrer modificações. Como isso se manifesta? É possível que ocorra um aumento na frequência urinária, com a urina se tornando mais clara. A pessoa pode sentir a necessidade de urinar com frequência, mas quando vai ao banheiro, apenas elimina 2 ou 3 gotas. Além disso, pode ocorrer o hábito de acordar durante a noite para urinar. Embora esses sintomas possam estar relacionados a problemas na próstata, no coração, a infecções urinárias ou ao hábito de consumir líquidos em excesso antes de dormir, também é importante considerar a possibilidade de problemas renais. Alterações na urina podem incluir a formação de espuma, o que pode sugerir perda de proteínas na urina. Mais tarde, a pessoa pode urinar em menor quantidade do que o normal, com a urina adquirindo uma cor mais escura e até mesmo apresentar traços de sangue. Portanto, é fundamental estar atento ao seu corpo. Não é necessário que todos os sinais e sintomas estejam presentes para suspeitar de um problema renal, mas se você apresentar 3 ou 4 desses sintomas, é aconselhável buscar ajuda médica. Qual foi a sua nota? Já somou? Escreva aí embaixo. Espero que tenha sido 0. E agora, a parte mais importante do vídeo: como você pode se proteger contra o problema renal? Primeiro de tudo, tem que evitar tudo que faz mal para os seus rins e aumentar as coisas que fazem bem. O que faz mal para os seus rins, que você deve evitar ao máximo? Primeiro, proteja seus rins evitando anti-inflamatórios. Caso você esteja sofrendo de dores nas costas, é importante estar ciente de que medicamentos anti-inflamatórios, como o diclofenaco encontrado em produtos como Torcilax, Tandrilax, Cataflon, Voltaren, ibuprofeno, naproxeno e outros, podem ser os principais fatores desencadeantes de lesão renal aguda. É relevante destacar que esses medicamentos estão disponíveis sem a necessidade de prescrição médica. Se você deseja preservar a saúde de seus rins, é aconselhável limitar ao máximo o uso de anti-inflamatórios. Caso seja necessário, utilize-os de forma esporádica e apenas por curtos períodos, procurando não ultrapassar o uso contínuo por mais de 3 dias. Segundo, evite excesso de açúcar. Não é só o sal que prejudica os rins. O açúcar também causa retenção de líquidos. Isso porque faz com que seu pâncreas libere mais insulina, que é um estímulo renal para reter água e sal. E açúcar demais causa obesidade. E obesidade é um dos fatores de risco para insuficiência renal. Terceiro, se hidrate. Os rins precisam de água para funcionar bem. Quando você se desidrata, isso pode levar à lesão renal aguda. Para saber se você está se hidratando suficientemente, observe a cor da urina e a frequência com que você urina.
Urina clara e frequente é um sinal de boa hidratação. No entanto, aqueles com insuficiência renal podem precisar restringir a ingestão de líquidos, pois os rins podem não conseguir excretar o excesso de líquidos adequadamente. Quarto, evite abusar do sal. Quando você exagera no consumo de sal, está sobrecarregando seus rins. O excesso de sódio faz com que seus rins retenham água, o que pode resultar em um aumento de pressão arterial. A pressão arterial elevada cronicamente pode causar danos aos delicados filtros dos rins a longo prazo. Portanto, na próxima vez que considerar adicionar uma pitada extra de sal à sua comida ou à sua salada, lembre-se de seu compromisso com a saúde de seus rins. Em vez disso, experimente temperar suas refeições com especiarias, alho, cebola e cebolinha para dar sabor. Quinto, coma comida de verdade. Alimentos ricos em antioxidantes e fibras, como espinafre, couve, maçãs e frango, representam escolhas saudáveis. Além disso, é recomendável incluir grãos integrais e fontes de proteína magra em sua dieta, como peixes ricos em ômega 3, que possuem propriedades anti-inflamatórias capazes de contribuir para a proteção dos rins. O peito de frango e o azeite de oliva também são opções que podem auxiliar na redução da inflamação e na preservação da saúde renal. Sexto, faça atividades físicas. Não fique parado. O sedentarismo faz mal para seus rins. O exercício físico ajuda no controle da pressão arterial, que é a principal causa de problemas renais no Brasil. Além disso, melhora a sensibilidade à insulina, reduz o risco de diabetes, a principal causa de problemas renais no mundo, reduz o risco de obesidade, melhora a circulação sanguínea, reduz a inflamação, aumenta o fluxo urinário e melhora a sua saúde em geral. Estudos mostram que as pessoas sedentárias têm maior risco de disfunção renal. Portanto, mova-se. Sétimo, fuja dos ultraprocessados. Refrigerantes contêm muito ácido fosfórico, que enfraquece os ossos e aumenta o risco de osteoporose. Alimentos industrializados são ricos em sódio, aditivos químicos prejudiciais aos rins, açúcar e gorduras saturadas que podem afetar os hormônios, incluindo os relacionados à função renal. Em resumo, os rins desempenham um papel crucial em sua saúde geral, e é essencial cuidar deles. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais informações valiosas sobre saúde.